Netflix trouxe um novo filme documentário criminal baseado em fatos que é simplesmente chocante. E hoje eu vou falar nesse vídeo a minha primeira impressão sobre o documentário Pai Nosso. Olá, meu nome é Sally, sejam muito bem-vindos ao meu canal Primeira Impressão. Aqui eu falo sobre filmes e seriados, dando dicas, fazendo críticas, análise, também trazendo informações para vocês sobre este mundo do entretenimento. O meu canal é novo e se você também é novo por aqui, eu peço que você já se inscreva no meu canal para me dar essa força aqui no YouTube e também curta esse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre este chocante documentário criminal. Na realidade é um filme, com uma duração de 1h30, que chama Pai Nosso. E está chocando todo mundo que está assistindo. A minha análise é com spoilers, eu não vou ter como falar sobre este filme, documentário, sem falar sobre a história. Senão eu só viria aqui para falar a sinopse. Este documentário vai nos apresentar a história muito conhecida nos Estados Unidos, mas que caiu agora como uma bomba por causa da Netflix, que é esta vitrine mundial. Então ele é baseado em fatos reais. As pessoas que aparecem no documentário são as pessoas reais, mas o doutor é um ator. Outras cenas foram assim dramatizadas para que a gente pudesse ter um melhor entendimento da história. A história é muito bem contada, a narrativa é toda por camadas. À medida que a gente vai assistindo, a gente meio que vai entrando na investigação, a gente vai descobrindo camada por camada. E a gente vai sentindo as dores, vai sentindo as dificuldades e vai se impressionando a cada passo, a cada descoberta que a gente vai descobrindo através da narrativa de uma das vítimas. É chocante tudo que a gente vai descobrindo até o final. À medida que a narrativa avança, você pode até pensar assim, acontece a descoberta, tem o seu choque e vai para outra descoberta que é igual e tem o seu choque e vai assim. Não, gente. A cada descoberta, a cada camada que a gente avança ali neste documentário, a gente vai se chocando mais. Se você acha que o negócio tá sujo, o negócio vai afundando na lama até o fundo do poço. O final é chocante. A resolução de tudo, todas as narrativas, tudo o início dessa história, cada descoberta de cada fato, tudo nos choca profundamente. Este filme documentário foi produzido pela Blumhouse, que é conhecida por fazer filmes de terror e filmes de terror famosos como Corra, Fragmentado, Atividade Paranormal e muito mais. Então todo o documentário vai ter mesmo essa pegada de terror, porque apesar de ser realmente uma história baseada em fatos, é uma história de terror real. Alguns criticaram por ter sido escolhida essa produtora, mas eu achei que foi uma boa escolha. Ele não vai passar um retrato fantasioso de algo que é real. Ele vai realmente passar um documentário com aquelas pinceladas de terror, porque realmente essa história é aterrorizante. Sobre um médico que tem uma clínica de fertilidade, o nome dele é Donald Klein. Ele foi considerado um dos melhores médicos de Indiana e abriu a sua clínica de fertilidade em 1979. O início do documentário já avisa que são pessoas reais, que vão estar dando ali seus depoimentos, e todas as gravações e as situações são reais, mas que tem alguns atores que estavam ali para que melhorasse a narrativa. Então o doutor é um ator e também as situações que precisavam ser apresentadas ali também foram feitas por atores. Tanto as pessoas envolvidas ali, os filhos, as vítimas, os pais e também as jornalistas são todas as pessoas reais interpretando a si mesmas, fazendo uma narrativa e uma interpretação para que a gente tivesse uma melhor compreensão da história. Não foi filmada de uma maneira desrespeitosa como se fosse uma ficção. Não é realmente retratada a verdade, mas foi feita nessa narrativa de filme para que nos trouxesse, sim, talvez a impressão do terror, do horror que essas pessoas estão vivendo e também para que a gente tivesse uma melhor compreensão da história que elas querem passar para o telespectador. Após isso explicado, já aparece ali uma panorâmica de uma clínica muito fria, com vários versículos, com a cruz em cima da cadeira de atendimento. Então é toda uma coisa muito sombria, que a gente vai entrando ali naquela clínica que parece tão gelada, parece tão aterrorizante. Depois tem um mural de fotos das crianças que nasceram ali através daquela clínica de fertilização.
tudo tem aquele tom bem sombrio. E aí começa a narrativa da filha que teve esse insight, esse start de começar a fazer uma investigação sobre o seu passado. O nome dela é Jacoba e ela começou a se sentir meio deslocada dentro da sua própria família, apesar de muito amada. Ela é loira, de olhos azuis e fisicamente ela é muito diferente do restante da sua família, e ela começou a se sentir ali meio estranha. E ela foi investigando, e por conta própria, e fazendo testes de DNA caseiro, que naquela época estava sendo fornecido ali nos Estados Unidos, né? Ela teve como acessar isso, e ela começou a investigar e achou uma meia-irmã. Pensou, eu sou sozinha, né? Sou filha única, eu quero ver se eu tenho outros meios irmãos. E dentro de uma clínica de fertilidade, diz que o mesmo doador não pode ter mais de 3 fertilizações com sucesso. Então ela achava que teria ali uns 2, 3 irmãos e ela acaba achando 8. E ela foi achando tudo muito estranho, e aí esses meio-irmãos dela também começaram a ajudá-la nessa investigação, até que eles chegaram que todos tinham algo em comum, que era com o Dr. Donald Klein. Foi pedido investigação na polícia formal, a polícia não quis investigar, e eles pediram a ajuda do filho deste doutor, que ajudou eles a terem um encontro com este doutor. Primeiro encontraram com eles, conversaram, o filho garantiu que ele só tinha feito, talvez, usado o próprio esperma dele para uma fertilização, porque o homem era infértil, não ia fertilizar. Então pode ser que ele tivesse pulado acerca da moralidade pelo menos uma vez. Jacoba ficou muito desconfiada, né? Ela é muito religiosa, resolveu investigar, pegou seus irmãos e foi atrás dessa história dela, porque ela queria saber sobre as suas origens. E ali ela descobrindo algo aterrorizante. Este doutor, o Donald Klein, ele usava o seu próprio esperma para fertilizar as mulheres, as suas clientes que iam procurar uma gravidez por algum problema. E na sua investigação, ela foi descobrindo filho atrás de filho. Falando assim, é claro que a gente vê um grande problema de falsidade ideológica, de tudo, né, gente? De falta de moral, né, falta de profissionalismo. Porém, a justiça de lá, naquela época, parecia que não via problema nenhum. E ela, que encabeçou toda essa investigação, teve que investigar por conta. Até que ela consegue achar uma repórter que dá crédito para a sua história. E a repórter leva isso para a televisão, para a TV aberta. Acho que vocês já devem até ter escutado mais ou menos sobre este tipo de crime. Não foi só ele que cometeu, mas eu creio que agora, com essa vitrine da Netflix, com esse documentário, ele é que vai ficar sendo o mais famoso. A descoberta, elas iam aumentando mais e mais e mais. A gente vai vendo todo o trauma que isso traz para os pais, para as mães que se sentem violentadas, para os pais que hoje são velhinhos, eles se sentem incapazes porque eles não são os pais biológicos. Isso não importa, para quem criou não importa, mas isso traz um grande impacto. Você saber ter criado filho que você achava que era biológico e não é, alguém tirou isso de você. Você pagou para sua mulher engravidar de você estava ali confiando uma vida, sua esposa, a vida do seu filho, para um médico, para um profissional, e ele pega e não faz isso. Existe toda uma complexidade moral, que o esperma é colhido de uma forma fresca, então quer dizer que enquanto a mulher estava ali se arrumando na cadeira para ser fertilizada, ele estava no quartinho do lado ali, colhendo seu próprio material e jogando fora do seu marido. A lei deveria constar como uma agressão sexual, e não foi. Eles foram até os tribunais e, gente, depois que a gente vê todo o sofrimento, nós descobrimos que são 94 filhos, todos da mesma região. Pela lei não pode ter mais de 3 indivíduos do mesmo doador. Imagine, né, você ter 94 pessoas ou até mais de uma mesma região. Sei que irmãos estejam ali namorando irmãos, possam ter relações com irmãos, possam ter filho com seus próprios irmãos. Ali vai gerar não só a questão moral, então do choque, né? De repente você estar casado com seu irmão e ter filhos, né, com seu irmão, mas isso pode gerar muita doença, muito conflito interno para as pessoas e uma grande perturbação psicológica.
Então ele foi fazendo daquilo dali de uma forma indiscriminada. À medida que avança, vai descoberto mais filhos, eles vão mostrando quem são esses filhos vão dando depoimento, os pais dão depoimento, você só fica chocado, cada detalhe é aterrador. Até que eles chegam num ponto assim que eles querem saber qual a motivação. E é mostrado que quando ele era bem jovem, ele atropelou uma menina, uma criança, e essa criança morreu. Depois disso, ele entrou para a igreja e ele se tornou muito religioso. Ponto que ele era muito bem avaliado na sua sociedade, ele era presbítero, tinha cargo alto dentro da sua igreja, ele era conselheiro matrimonial junto com a sua mulher da sua comunidade, professores de escola dominical, e ele batizou muitos membros da sua igreja na piscina da sua casa. Uma pessoa assim muito benquista, tanto no âmbito ali da igreja, quanto na sua comunidade como doutor e também socialmente com pessoas influentes no seu estado. Então pode ser que esse foi um dos fatores em que, com essas pessoas descobrindo o que ele tinha feito, a sociedade ao redor não deu trela, a sociedade ao redor quis abafar o assunto. Ele foi confrontado e ele pediu para abafar o assunto com uma arma na cintura. Isso ele conversando com a filha que estava investigando, quanto com a repórter. E avançando um pouco mais, a certa altura, existiu naquele tempo um movimento dentro das igrejas naquela época, baseado em alguns versículos bíblicos. Eles incentivavam que as pessoas tivessem bastante filhos. E eles se aprofundando mais no que era esse movimento que estava tentando entrar ali na cabeça das pessoas conservadoras, das pessoas da igreja, era para fazer bastante filhos, para assim ter bastante discípulos, de preferência que as pessoas fossem brancas de olhos azuis. E aí eles se viram numa trama, além de tudo isso de errado, eles se viram assim que eles poderiam estar envolvidos de carne e osso, uma trama assim de um movimento racista para exaltar uma raça pura e ariana. E a gente sabe no que isso dá, né, gente? Só que isso é uma hipótese, são coisas que eles investigaram. Esse movimento tem no YouTube, se você pesquisar pela internet, você vai saber sobre o que é isso. É muito controverso de como as pessoas levam esse tipo de visão. Não é uma coisa que é interna da igreja, mas sim é um movimento. A igreja, infelizmente, acaba passando por esses assédios e por esses modismos desses tipos de movimentos. Então é uma suposição, este homem pode ter sido influenciado por este movimento. Eles se sentiram muito, muito piores, porque eles poderiam estar ali sendo fruto de uma imaginação fanática, de um cara que pegava versículos, estava no meio cristão, para justificar suas atrocidades. Muito custo, passado muitos anos, quando ele tinha 79 anos, em 2017 eles conseguiram levar ele para o tribunal. Mas em meio a isso, recolheram mais depoimentos, inclusive do promotor e da sociedade ali em volta dele. Muita gente defendia ele. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, gente. Parece até com a justiça do nosso Brasil, infelizmente, né? Acusado não exatamente das coisas que deveria ser acusado, porque não existiam leis que protegessem as pessoas desse tipo de crime. Então o que ele fez não era, na justiça, contado exatamente como crime na qual aquelas pessoas estavam acusando ele. Como não existia lei, então não existe crime. Então foi onde ele conseguiu se safar. E diz que a juíza decretou com lágrimas ele pagar $500 para a justiça por ter mentido, dizendo que ele não tinha usado o sêmen dele, sendo que ele usou, só por isso. Mas todo o estrago que ele fez de ter quase 100 filhos, sem que aquelas mulheres e aquelas famílias soubessem, ficou por isso mesmo. Agora eles fizeram este documentário da Netflix, agora realmente explodiu. Mas uma das coisas que eu achei muito importante da Jacoba, né, que é a filha que começou essa investigação, ela também é cristã, só que existe uma diferença. A Jacoba, ela tem uma fé sadia. Quando ele foi argumentado por ela, ele sempre dava um versículo bíblico para justificar suas atitudes. Jacoba, ela confronta ele e diz que não, você não vai usar nem a Bíblia, não vai usar nem o meu Deus para justificar as suas atitudes. Então a gente vê assim que, por mais que ela é uma filha biológica dele,
sem consentimento, foi criada com amor pelo seu pai adotivo, digamos, forçadamente adotivo, e pela sua mãe com muito amor, e a gente percebe que ela sim tem uma fé sadia, uma fé que luta por justiça, que sabe que a sua sociedade ali ao redor, ela precisa ser curada. Só que não foi em vão a luta dela, nem dos seus meio-irmãos. Eles conseguiram mudar uma lei lá de Indiana, e daí a partir dessa situação as leis foram mudadas, e se algum médico cometer esse tipo de coisa, vai ser enquadrado como crime. E a partir dali mais 4 médicos foram descobertos fazendo o mesmo crime, mas não uma proporção tão grande como essa. Então a conclusão é que por mais que a justiça foi falha, pelo menos eles conseguiram entrar ali e modificar as leis para que essa atrocidade não venha a se repetir. Como uma importante lição humana, de relacionamento humano, de amor, e também do que o ser humano tem de pior e do que o ser humano tem de melhor. E às vezes até um ser humano vindo de um ser humano vil deste, pode ser uma pessoa brilhante, uma pessoa da paz, uma pessoa boa, como esses filhos, né, que foram tão afetados por ele. E se de repente na mente doentia dele, né, ele estava achando que ele estava fazendo bem e que ele estava se achando melhor ali, porque quem iria recusar, né, uma criancinha, uma cara de anjo, branquinha, loira de olhos azuis? Quem poderia recusar? Quem iria amar uma criança assim? Se ele estava achando que ele era uma grande coisa, com o passar dos anos, esses filhos dele foram desenvolvendo doenças autoimunes e que não tinha histórico da família do pai, mas tinha histórico da família desse médico. Foi comprovado ali que, apesar, né, dele se achar tanto, de ele não entender o porquê que as pessoas estavam, que esses filhos estavam ali ofendidos dele ser o pai, porque na cabeça deles eles tinham que estar felizes de ter descoberto isso. Na verdade, ele não tinha nem qualificação para ser um doador de esperma, porque ele tinha várias coisas que não o qualificavam para isso. Então, neste documentário nós vamos ver do pior que um ser humano pode ser e ainda tentando justificar as suas atitudes com visões distorcidas da Bíblia e de Deus, e nós também vamos ver o melhor que um ser humano pode ser, superando, buscando justiça, que são os filhos forçados. Foram investigar este caso, conseguiram desvendar a verdade. Quando a gente descobre a verdade nos liberta. Muito importante ser grato pelo dom da vida. Também Deus nos deixa ali a Bíblia para a gente ver, ter um padrão de moralidade para que também se faça justiça. Uma grande reflexão neste documentário criminal que é avassalador a cada camada que a gente vai descobrindo, à medida que a gente vai avançando, toda a narrativa deste documentário a gente vai se chocando, a gente fica numa grande reflexão de ver como é difícil os relacionamentos, os sentimentos, como são misturados e como que a gente vai fazer para que o ser humano melhore e como que eles vão conviver, conseguir viver com esta verdade. Mas o fato é que as pessoas, elas são frutos também do seu meio, e eles tiveram pais maravilhosos, pais de verdade maravilhosos, que fizeram que seus filhos tornassem seres humanos realmente bons, realmente de bom caráter, que é isso que importa, né, gente? Realmente um documentário muito bem feito na questão de filme, né? Muito bem feito, muito bem produzido. A questão assim da narrativa, ela é simplesmente chocante. Eu creio que é uma história que todo mundo deve saber, né? Deve assistir e deve refletir. Então fica aqui a minha primeira impressão sobre este documentário criminal baseado em fatos. Pai Nosso com uma interrogação no final. Um novo documentário chocante da Netflix.